choca para incluir. É assim, muito bacana o teu trabalho, mas eu queria que você fizesse essa reflexão aí sobre a questão que eu acho que existe uma ditadura da estética, principalmente da estética. Para você ser gay, você tem que ser malhado, bombado e bonitão. E tá em Mykonos. Você não pode ir para São Gonçalo, não com nada contra São Gonçalo, eu frequento São Gonçalo. Mas assim, você não vá, quer dizer, chique é você estar postando fotos em Mykonos enquanto, porra, tá acontecendo um monte de merda no mundo, sabe? É só isso, assim. É para reflexão mesmo. Mais 3 horas, né? Mas eu vou tentar. Primeiro que eu acho assim, acho que a gente tem se apropriado de um jeito meio superficial da palavra ditadura. Eu acho que assim, acho um pouco demais a gente pensar que ela tem sido incorporada e utilizada para descrever processos que não são em suma ditatoriais, se a gente for pensar no que significa uma ditadura mesmo. Eu consigo entender o quanto que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que assim, eu não consigo entender direito o que você está falando quando você fala queer, porque no meu entendimento de queer, todas essas populações das quais você falou e mais algumas 300 cabem dentro de uma perspectiva queer, que é diferente de um entendimento queer de ser. Então, quando se fala de uma esquerda queer, eu consigo entender de um jeito que não é exclusivo, que não vai excluir ninguém, porque queer não é a estética, queer não é queen, no sentido da exuberância, da beleza, whatever. Não, queer é epistemologia do estranho, é epistemologia do esquisito, daquilo que não cabe, daquilo que é abjetado. Então, o conceito de queer inclui o gordo, o whatever, inclui, né? E aí outra coisa que eu queria que a gente refletisse é que eu costumo dizer, né, que a gente costuma achar que por conta de a gente sofrer determinado tipo de violência, ou por conta de a gente discutir determinado tipo de violência, nós somos legais e revolucionários. Não. Não é pelo... Sei lá, eu conheço mulheres feministas profundamente racistas e transfóbicas. Eu conheço gays que foram violentados durante toda a sua infância e que são profundamente machistas e racistas. E, enfim, ou seja, uma coisa não resolve a outra. Então, da mesma maneira que no mundo heterossexual existe uma cultura que privilegia e que faz com que a gente olhe para um determinado tipo de corpo muito mais do que para determinado outro tipo de corpo, ou seja, essa lógica de organização, a gordofobia, está presente em qualquer lugar, não é uma questão. Então eu acho que não dá para a gente... Não se trata de uma ditadura queer. Se trata, sim, de um processo de violência que acontece entre a bicha sarada e o gay gordo, que é um processo similar ao que acontece ao homem heterossexual magro e o homem heterossexual gordo. Não estou querendo justificar essa violência. Eu acho que a gente tem que aprender com isso, a gente tem que entender melhor como que a gente pode lidar com isso. Mas para mim não se trata de uma ditadura queer. É uma violência, uma fobia, um processo discriminatório que tem a ver com um conjunto de coisas que o fato de você ser militante do movimento gay não te faz menos racista. Você precisa também, se você quer se entender como uma pessoa que não é racista, você precisa também discutir isso. Porque todos nós crescemos, independentemente das nossas identidades de gênero, da nossa orientação sexual, a gente cresce no mesmo meio social. Então, eu, por exemplo, eu tenho 2 irmãs mais novas, e eu aprendi muito com elas, como que mesmo com tudo isso aqui que eu sou, em várias ocasiões eu fui machista com elas, sabe? Assim, eu exerci um poder alfa em algumas, sabe? Assim, então, é um aprendizado diário, que você tem que estar o tempo todo atento. Então, o tempo todo atento para não cometer outras violências, porque ninguém está isento. Independentemente do fato de eu ser essa figura, eu sempre falo assim, né? Essa figura, eu preciso o tempo todo estar olhando para isso, para o fato de como que eu trato o corpo gordo, como que eu trato o corpo negro, como que eu trato o corpo da mulher. Esse é um exercício diário. E aí eu vou dizer assim também, fazendo a minha defesa, fazendo a minha defesa, que é claro que
essa lógica sempre se organiza numa perspectiva de olho por olho, dente por dente, enfim, mas eu não entro montado em lugares de urso. Entende? Não pode entrar. Não, então assim. Mas vamos fazer um paradigma. Então, mas olha só, mas vamos quebrar um paradigma. Claro. Vamos juntar o verde viadão e o uma festa. Claro, mas então, eu acho que isso que eu quero dizer é que as questões não estão tão polares. Do mesmo jeito que existem pessoas que isso não é uma regra tão geral, né? Assim, do mesmo jeito que não é um fato concreto que a população LGBT existe uma população LGBT privilegiada que descriminaliza uma menos privilegiada, do mesmo jeito que isso não está posto, não é passível de uma generalização, a gente sabe que isso acontece. E dos dois lados, então desse jeito assim, eu tô flexibilizando um pouco a conversa. Eu entendo que você está aqui porque você se interessa e que existe um interesse entre nós. Meu por você, você por mim. Não, gente, não era isso que vocês estão pensando. Mas, e eu acho que a gente vai trabalhando aí dentro, mas não é isso, não é uma ditadura. Não é uma ditadura, porque se fosse uma ditadura, eu poderia entrar, seria fácil essa convivência. Não é fácil essa convivência entre a bicha drag queen e o urso. Então não é fácil daqui pra lá e de lá pra cá. Então a gente tem que trabalhar todo dia. Ok, que massa que a Verde Viadão vai se encontrar com uma festa bear aqui. Mas enfim, mas é um trabalho que todo mundo precisa fazer. E o que é importante pra caceta. Depois que eu vou lembrar. Não vou. Desculpa. Era mais uma coisa nesse campo aí, mas eu não vou lembrar. Gente, só uma coisa, mais duas perguntas, tá? Uma pergunta rápida. Meu nome é Aureliano. Eu fiquei um pouco curioso com a sua performance do Não Alimente os Animais e outras que você fez na rua. Eu queria que você falasse um pouco de alguma possível resposta de pessoas que se sentem responsáveis pela rua. Por exemplo, pensando em guardas municipais, lojistas, alguém, digamos, que dominava aquele espaço que você ocupou, se você teve algum embate com isso. Sei como que eu não falei de nenhuma das situações. Essa lógica é muito louca do espaço público, né? Não é o primeiro trabalho que eu faço na rua, já fiz alguns antes desse e alguns depois desse. E é um espaço que me encanta, porque ao mesmo tempo que assim, é o espaço da convivência coletiva, é o espaço da violência coletiva também, né? De como que a gente organiza os nossos padrões de violência coletivamente. E tem muito essa lógica mesmo, de quem se sente dono da rua, de quem se sente dono daquele espaço, quem se sente detentor das regras de convivência. E claro que os policiais são os reis, né? Dessa hierarquia, os policiais estão assim no último nível de escalão. Eu tive situações assim. Como não alimento os animais, eu tive situações de ser tirado literalmente mesmo, assim, de chegar. O que acontece? As pessoas acham muito estranho essa história. Então as pessoas vêm conversar comigo, vêm perguntar, não, eu vou estar lá. É um caminho mesmo que eu estou fazendo, não tem nada demais, eu procuro tentar não ignoro a presença das pessoas, mas procuro também não fornecer, não tem uma conversa que vai acontecer, não vou explicar nada. Eu lembro de uma vez em Manaus, o garoto ele ficava assim, o que é que você está fazendo? Meu, eu estou indo até fica essa ansiedade para entender. E aí assim, claro, teve uma vez que chegou um policial só e veio. E ele já chegou de uma maneira absolutamente truculenta, né? Ele já chegou tentando me levantar. Daí eu falei, não, eu tô aqui. Daí nessa ocasião eu paro, eu falo com ele tranquilamente, que é para ele entender que é uma ação voluntária. Eu não quero explicar o que é, mas eu preciso que ele entenda que é uma ação voluntária, que eu escolhi estar fazendo aquilo ali, faço e continuo o caminho. Ele voltou com mais 3. E eles me tiraram do chão. E daí ficou uma situação muito difícil, porque a minha primeira reação foi resistir, querer continuar,
Mas não foi uma resistência do tipo, não fiz nada de, né, não me esperneei, eu só fiz força para tentar deslizar pelos braços deles para continuar, e não deu, e daí eles foram profundamente truculentos, daí foram me carregando, assim, do nada, e daí gera um monte de coisa, uma comoção. Daí, claro, me colocaram dentro do carro, e aí dentro do carro eu falei, olha, é o seguinte, assim, nesse caso especificamente eu estava num festival, estava dentro da programação de um festival, o que nesse caso facilitou um pouco a negociação, porque senão eles teriam me levado para a delegacia. E nesse caso, no caso do alimentos animais, eu me preocupo em assim, e não tem nada que seja concretamente incisivo em relação ao Código Penal. Tipo, não está aparecendo nada na minha bunda, nada no meu pinto, nada. O trajeto que eu faço é um trajeto que é sempre com espaço de circulação, ou seja, que não dá para dizer que eu estou atrapalhando o fluxo de pessoas. Enfim, eu tenho algumas preocupações que garantem que o policial não possa dizer me autuar em alguma coisa, né? Mas ainda assim, é claro que assim, para eles só colocar no camburão e levar para a delegacia, o que já aconteceu comigo algumas vezes, para eles não precisa ter um motivo concreto, eles não precisam ter concretamente alguma coisa escrita em algum lugar, né? Mas é muito louco como essas construções vão se dando, né? Eu tenho uma outra performance que chama Eu Tenho Autorização da Polícia para Ficar Pelado Aqui, que acontece na rua também, e que é a história, rapidinho, tá? A história é assim, eu fiz uma outra performance antes dessa, em que por acaso era na rua, era eu mais uma pessoa, e por acaso a gente não levou não lembro exatamente o que era, mas a gente não levou alguma coisa que a gente tinha que ter levado para não precisar ficar pelado, e aí na hora tivemos que tirar a roupa e colocar outra roupa ficando pelado, mas não era a intenção ficar pelado. Em Curitiba, gerou uma comoção enlouquecedora, tinha uma senhora não sei aonde, chamaram a polícia, os caras pararam a ação, porque mas foi assim, foi tirar a roupa e colocar a roupa, foi isso que aconteceu. Tivemos que parar, a guarda municipal foi lá e parou a gente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, que merda é essa? Por quê? Que significa? Que loucura é essa que ficar pelado na frente das pessoas é tão violento, é tão agressivo, a ponto de a gente ter crimes descritos no Código Penal a ponto de ser passível de criminalização. Daí eu fui atrás do Código Penal, então tem 3 possibilidades de ser enquadrado aí nesse contexto, que é ato obsceno, atentado ao pudor e atentado violento ao pudor, dependendo do que você está fazendo. Pelado. E só que no Código Penal não tem nada escrito, não está escrito assim, a descrição é assim, não tem descrição de obscenidade, o que é obsceno, ou o que é o pudor, ou o pudor de quem, atentado a que pudor, né? Só está descrito na jurisprudência, só está descrito que é o policial que decide de acordo com o contexto. Ou seja, o pudor em questão é o pudor do policial, né? Aí eu falei, bom, fui a polícia, vou à polícia, eu quero saber, escuta seu policial, o que é atentado ao pudor? Por quê? Né? E claro que ninguém sabia falar nada, ele vai falar, você está falando do quê? Você está falando de ficar pelado, você está falando do quê? Está falando de transar, enfim. E um me passa para o outro, até que chegou um cara lá, um bambambam, isso na Polícia Militar do Paraná. Falou, você é artista, né? Só pode ser artista. Então eu não tinha me apresentado como artista. Porque olha, se você quiser ficar pelado na rua, você fala, a gente marca a hora, isola a área e você pode ter uma autorização para ficar pelado na rua. Eu falei, então eu quero essa autorização. Só que daí, claro, que ele falou, não, é com ciclana. Daí a ciclana não tem, não, com fulana, me jogaram de mesa para mesa e ninguém quis se responsabilizar pela tal autorização. E isso virou trabalho, então eu falo, eu tenho autorização da polícia para ficar pelado aqui, cerco a área, pego uns pinos desses de demarcação de solo, sabe? Com fita adesiva transparente em volta deles, então tipo, faço um quadrado que eu fico ali dentro, anuncio a hora, enfim, e virou esse jogo. Daí tem várias coisas que acontecem ali, eu fico pelado super pouco tempo, nem é sobre isso no fim das contas, mas tentando fechar para a resposta do colega. Que
eu sinto que a rua, ela pode ser, ela é um espelho mesmo, assim, da expectativa. E aí teve uma vez, não foi esse trabalho, mas foi uma outra situação que eu fui preso, pelado na rua, estava gravando um curta, e eu atravessava a rua pelado. Na verdade, a gente estava fazendo um laboratório ainda pro curta, por isso nem tinha autorização, não tinha passado por toda a burocracia para você fazer um curta na rua, mas a gente estava fazendo os laboratórios ali e eu atravessava a rua pelado. E tinha um desganho de um policial tomando um café na padaria. Mas ele saiu de dentro da padaria já com a arma apontada para mim, para, assim. Na época eu tinha um moicano na cabeça, ele me pegou pelo cabelo, me derrubou no chão. E eu ainda a hora que ele fez assim, alguém me deu a bermuda, eu estava tentando colocar, então eu estava com a bermuda aqui. Ele me derrubou no chão, com a bunda para cima. Ficou com uma mão apontando a arma para minha cabeça e com a outra me algemando. E aí, enfim, fui preso, fui autuado como ato obsceno, me jogaram, chegou o camburão, tipo, cantando pneu no lugar, me colocaram no camburão, me levaram. E aí eu lembro da minha conversa com um escrivão, na hora de lavrar o boletim de ocorrência. E eu falei, escuta, por que, moço? Por que é problema? Veja bem. Aí ele foi me dar as justificativas, tá tudo, eu não vou lembrar agora, isso faz alguns anos já. Mas eu falei para ele colocar tudo isso no boletim de ocorrência, ele me explicando por que as pessoas tinham que usar roupa uma na frente das outras. Essa foi a cara. Primeiro para proteger das intempéries. Essa palavra, intempéries, eu lembro. Aí tinha uma outra justificativa que era tipo, não, para você saber de que classe social vem a pessoa. E ele foi tentando inventar uma justificativa, mas foi fundo, foi longe, assim, né, essa situação. Pronto, já estou falando de outra coisa. Já foi? Acabou? Meu nome é Breno, eu sou ator. E eu fiquei aqui, voltando lá atrás, a primeira pergunta, ele perguntou se tinha uma proximidade com o teatro, mas pelo que você falou, eu fiquei no entendimento de que você foi com a dança, né? Não sei, eu fiquei ainda curioso em saber se você passou pelo teatro, se as suas outras performances têm texto, porque hoje nós tínhamos, porque estava acontecendo junto, né? A palestra junto com a performance em si. E por você vir da dança clássica, tem muita questão do desenho, do posicionamento, tudo muito claro, mas aqui eu pude ver que há uma desconstrução de tudo isso. Aí eu gostaria de saber se tem influência também do Butô, de Caso Homem. Não, então, eu passei pelo teatro, eu sinto que hoje, para mim, é muito... Quando eu só falo sobre essas palavras, dança, teatro, performance, se me perguntam mesmo, porque para mim hoje o que me importa mesmo o que me move, o que me move no mundo e o que eu quero mover no mundo. E aí o que eu faço aqui no meio, como que eu processo essas coisas que, né? Eu vou lançando mão dos instrumentos que eu acho os mais coerentes para cada situação, para cada resposta que eu acho que eu tenho que dar. Mas é claro que eu tenho esse background, né? Tem essa história, uma história que está inscrita no meu corpo de 6 anos de escola clássica e de N outras escolas de técnica de movimento mesmo. E aí a minha experiência com o teatro, eu comecei assim, eu fui convidado numa época para dar aula de expressão corporal numa escola de teatro. E aí disso virou, eu fui ator de uma companhia em Curitiba durante 4 anos. E aí comecei a trabalhar também, eu gosto muito de escrever, e aí comecei a escrever coisas em parceria com esse diretor, depois mais tarde com a Léo Glick, que é uma dramaturga genial, aquela da Seringa, é uma dramaturga assim, incrível. Então, é claro, eu tatio coisas por aí, então tem alguns textos escritos que eu ainda quero encenar, mas daí pra mim encenar texto não é assim, do mesmo jeito que, sei lá, tipo, uma situação é um ponto de partida para uma criação, um texto também é um ponto de partida para uma criação, enfim, essas coisas atravessam, coisas que são lidas mais como teatro, né, como
o texto, a fala, ou um determinado tipo de organização dramatúrgica, enfim, essas coisas elas atravessam o trabalho. Mas eu nunca tive uma formação em teatro, por exemplo. Minha formação em teatro, a minha experiência com teatro sempre foi a do fazer. Então, quando as pessoas perguntam, acaba aparecendo, né? Porque tem mais a ver com o background, né, de onde eu venho, do que onde eu estou, necessariamente. E, claro, e aí, assim, é engraçado isso que cada vez mais as pessoas têm me perguntado sobre as influências do cultura no meu trabalho. Acabei de vir de um festival também que apresentei o Travis Prince, que é esse duo, e eu tenho a autorização da polícia para ficar pelado aqui. Que está completando 12 anos nesse trabalho e eu não paro de fazer, 12 anos. E as pessoas e eu acho assim, claro, sim, eu tive duas oportunidades de experimentar na verdade, como Urobuchi, que é a segunda linhagem do Hijikata, na verdade, que é uma outra figura muito importante do Butô, junto com o Kazu, né? E uma americana também, que tem a oportunidade de estudar com o Kazu, de passar algum tempo com o Kazu. Mas assim, períodos muito curtos. Foram, sei lá, um workshop de 2 semanas e outro de 3 semanas, que eu tive a oportunidade de vivenciar com pessoas. E, claro, eu me interesso muito pela obra, especialmente de Hijikata. Mas eu não sei, eu não conseguiria dizer para você o que tem de Butô na minha fiscalidade. O que tem, sabe? Como que eu... Mas claro que eu me reconheço aí. Talvez tenha a ver com a ideia de morte, com a ideia de ausência, com a própria violência, não sei. Para quem não sabe... Bom, chega. Eu queria agradecer muito a presença do Ricardo aqui. Obrigada por ter vindo, Ricardo. Foi um prazer. Agora a gente vai dar um intervalinho de 5 minutos, rapidinho, só pra gente colocar as coisas do palestrante. Só pra limpar um pouco assim. Não, eu adoro sujeira. Pra colocar umas coisas técnicas aqui e a gente volta com o Bruno Cury, que faz parte do coletivo Coyote, que veio com ele também. Você quer gravar uma coisa? A gente deu que a gente acabou, né? Oi? E aí, deu até agora? Deu. Eu. Você acha que dá pra gravar mais um pouco? Ah, pra mim não, não. Só deixa eu ligar aqui, ó.